e vamos falar de algo que é extremamente importante, porque hoje em dia, cada vez mais, a gente precisa ter exatamente uma reflexão em cima disso. O que é ter foco, né? Se você pegar o conceito básico, né? Assim, então, a expressão, tá? Ter foco, significa ter um objetivo, né? Vamos chamar assim, estabelecer aí um planejamento, né? Ser organizado e ter persistência para atingir as metas e alcançar o que se pretende. Muito bonito, né? Na teoria, e dá para destrinchar muito bem isso daqui, para a gente ver exatamente aonde que realmente a coisa está pegando, né? Mas eu sempre gosto de trazer essa reflexão, porque ela é a base para qualquer coisa que você vai fazer, mesmo você estando empregado ou desempregado, buscando um trabalho ou estudando, independentemente, né, ter um objetivo, fazer um planejamento para ter um objetivo é algo que começa daí, né? Não adianta a gente nem falar muito em ter foco se você não fizer isso daqui, né, de ter esse planejamento, ser organizado, e daí a persistência, a constância, elas são chaves, né, para isso daqui, tá? Para conseguir. Mas olha só o que eu queria trazer para reflexão. Se liga nesses conceitos aqui, né, que é ter foco, né, que eu busquei aqui na internet, achei interessante aqui, e John Camark, né, fala que foco é uma questão de você decidir o que você não vai fazer. E nós vamos chegar lá para justamente entender. Boa noite, Cesarina, seja bem-vinda aí, que beleza. E olha só o que o Steve Jobs, né, grande personagem aí, disse também. As pessoas acham que o foco significa dizer sim para aquilo em que você precisa se concentrar, né? Mas, na visão do Steve Jobs, não é bem isso que significa. Ter foco significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem, que você tem que escolher com cuidado. Então, percebam que a gente tem uma chuva de ideias, de possibilidades, de ações, de atividades ao longo do nosso dia, e aquilo que a gente fala, né, de ter foco, de se concentrar, na prática significa você dizer não para muitas coisas, para você ter foco, porque nós somos bombardeados com muitas informações, né? Ainda James Clear fala que foco, né, é a arte de saber o que ignorar, né? Percebam como vários pensadores, várias pessoas aí trazem essa reflexão da importância de a gente saber o que não pegar, o que dizer não, o que não perder o tempo, para que daí sim a gente consiga focar, né? E olha só, essa daqui, né, Shane Parrish, né, às vezes o sucesso resulta em 3% do uso do seu cérebro e 97% de não se distrair com a internet. Então, agora, pegando um pouquinho desse conceito, dessa introdução aqui que eu trago na aula número 39 do Formação Ambiental, quando a gente vai falar de foco, então a gente precisa ter bem claro o caminho, aonde que a gente quer chegar, o que que a gente quer fazer, né? Por onde que eu vou traçar essa minha rota e essa minha jornada, mas, sobretudo, ter foco significa eu dizer não para muitas coisas, tá? E eu queria mostrar para vocês, dizer, né, que quando que eu, afinal, percebi que precisava focar no que era mais importante, né? Que aconteceu comigo, e acho que isso é importante dizer, que eu vinha trabalhando com licenciamento, né, ambiental desde 2010 praticamente, e muitos anos eu atuei na linha de frente, no campo, né, quando estava lá na usina elétrica no Mato Grosso. Então, assim, a demanda, as atividades eram que conduzia o meu trabalho diário, praticamente, atender empresas, atender prefeituras, atender a própria equipe, né, diversos conflitos, diversas tomadas de decisões dentro de processos de licenciamento ambiental. Então, não que lá naquela época eu não precisava, mas eu já estava intrinsecamente, né, focado numa atividade
que demandava muita minha atenção. Joia. Mas aí, acabando o empreendimento, retornei para Curitiba e vi que eu gostava muito, né? Eu já contei essa história aqui, mas eu gosto de falar de novo, né? Que eu gostava de dar aula e eu queria, então, ter uma segunda renda, possivelmente, e além do trabalho, eu passei a trazer mais uma atividade para a minha agenda, né? Então, a partir desse momento que eu trouxe mais essa atividade, e era uma atividade que dizia respeito ao licenciamento, mas na prática era muito tinha que se planejar para poder dar aula também, né? Não é simplesmente você ligar a câmera aqui e sair falando, né? Você tem que pensar, preparar. E aí, e foi exatamente nesse momento que eu tinha sempre a sensação de que eu fazia um monte de coisa e não conseguia fazer nada, né? E que diversas formas de eu atuar não estavam trazendo o rendimento que eu gostaria, né? Aí eu comecei a pesquisar e comecei a ir atrás do que significa realmente ter foco, de quais são as técnicas disponíveis para você ter mais produtividade. Foi nesse momento onde eu tracei um objetivo na minha vida, né? Ou seja, eu já estava atuando com licenciamento, mas eu incluí um objetivo novo, que era de ensinar pessoas e profissionais, né, a trabalhar com licenciamento ambiental. E aí que eu vi que eu precisava realmente focar nisso e trazer, usar da melhor forma as 24 horas que nós temos no dia, que são as mesmas e iguais para todos, né? Usar isso da melhor forma. E foi aí que eu percebi, então, que focar, eu poderia ser altamente produtivo, né? Com pequenas ações, pequenas mudanças, e para além disso, também ter uma vida normal, uma vida de ser humano, né? Que tem uma família, que tem lazer, que tem tempo, que tem ócio também, né? Ter esses momentos. Foi quando eu percebi que eu precisava dar esse passo atrás e organizar a minha vida.